e Vinícius Andrade, o Cuca falou no primeiro tempo igual, segundo tempo ele falou especialmente de mudanças que não surtiram efeito, enfim. Teve diferença muito grande entre o Atlético do primeiro e o Atlético do segundo, Vinícius? Acho que a leitura do jogo do Cuca foi correta. Realmente o primeiro tempo do Atlético ele foi equilibrado, até surpreendente de uma forma positiva, especialmente até tomar o gol. Porque de fato foi a primeira bola, foi o primeiro chute do São Paulo e aí sai o gol. Lógico, numa falha do Atlético, né? Deixou a entrada da área, a linha intermediária, na verdade, desprotegida, não pode. E aí o jogador de São Paulo com muita liberdade para finalização. E assim, eu acho que depois o Atlético foi piorando na partida, mas não foi um desastre em termos de atuação no primeiro tempo. O segundo tempo, sim, foi uma bagunça. À medida que o Cuca ia fazendo as trocas, parece que o time ia se desorganizando ainda mais. Então, assim, a análise do Cuca sobre o jogo, eu não acho que ele fugiu do jogo que eu vi também, não. Acho que tá correta. E aí, Edu? Não, se ele só voltar no que eu tava começando a falar antes da coletiva, que eu acabei não conseguindo começar, sobre as escolhas do Cuca, que ele falou na coletiva também, né? Ele foi perguntado sobre as escolhas. Cara, o Cuca colocou um time em campo que ele tinha que ter colocado, Cirilo. Não tem o que discutir a escolha inicial. Talvez a discussão que você tem da escolha inicial do Cuca é o Alan Franco, que jogou, foi bem, não sentiu, foi até substituído na segunda etapa. Todas as outras escolhas para iniciarem o jogo contra o São Paulo no Morumbi foram absolutamente normais, compreensíveis e que todo mundo esperava que fosse ser um Atlético mexido e reserva. Quando você entra em campo com um time quase todo reserva, contra um adversário que vem muito bem, que é o São Paulo, você escolheu estar mais perto ali de uma derrota do que de uma vitória. Você jogou a sua sorte ali com o time mudado, porque você tem um jogo que vale muito no meio de semana, cara. O clássico já é um campeonato à parte. Esse clássico especificamente é um mata-mata de Copa do Brasil, de quartas de final. É o jogo de ida na sua casa que, teoricamente, você tem que tentar construir uma vantagem, que você vai decidir na casa do seu rival. Então, cara, a escolha inicial do Cuca é absolutamente compreensível e correta. Aí, a gente pode entrar no âmbito da escolha da ideia de jogo, da disposição tática da equipe. O São Paulo entra com 3 zagueiros, faz uma saída com esses 3 zagueiros e utiliza muitos lados do campo com os alas, deixando o meio de campo com 3 volantes ali de origem, mas que sabem jogar, né? Tanto que o gol do São Paulo foi de um deles, do Pablo Maia, numa jogada do Bobadilha, pelo lado esquerdo do São Paulo. Quando você pega um adversário com 3 zagueiros, você entra com uma dupla de ataque, aos poucos, cara, você pode ir modificando. Aí você sai atrás, você toma 1-0, tenta colocar mais um atacante para ter uma igualdade numérica contra a defesa adversária. O Vinícius Andrade citou aí que Júnior Santos e Rony recebiam muito a bola de costas, e ele tem razão. Não é característica desses 2 atletas. E quando a bola estava com um deles, era um marcando e um na sobra. Porque sempre tinha um defensor de São Paulo sobrando. Porque eram 3 zagueiros contra 2 atacantes. Quando o Atlético subia ou com seus laterais ou os meias, o São Paulo voltava com seus volantes e alas. Então continuava a superioridade numérica. Então foi um jogo muito complicado para a dupla de ataque do Atlético. Não dá para ficar criticando a parte individual dos caras. O Gabriel Menino foi lateral direito, improvisado. O Caio Paulista hoje é a terceira opção da lateral. Se não fosse um jogo para poupar gente, o Arano estivesse fora, talvez o Scarpa fosse o lateral esquerdo e não o Caio Paulista. A dupla de zaga do Atlético nunca tinha jogado junta. Vitor Hugo e Roman. Você teve no meio de campo ali jogadores que estão habituados a jogarem. Fausto, o Franco e o Igor Gomes. E o Fausto fez um bom jogo. O Franco, dentro da normalidade dele, apesar do gol do São Paulo ter sido uma falha da cabeça de área, dos volantes, mas também da dupla de zaga. E lá na frente os caras em inferioridade numérica o jogo inteiro. Então dá para questionar, talvez, a leitura do Cuca para um segundo tempo. Ter deixado o Júnior Santos, coloca um Biel e o Rony. Abre 2 jogadores, deixa o Júnior Santos como centroavante, você vai ter ali igualdade numérica. 2 pontas, 2 zagueiros, um centroavante e um zagueiro. Você vai obrigar o São Paulo a trazer mais gente para defender, já que você estava perdendo por 1-0. Esse é o questionamento. Não questione a escolha do Cuca por peça. Talvez, aliás, eu acho que o questionamento é sim pela ideia, pela leitura do jogo no primeiro tempo, que poderia ter sido diferente na segunda etapa. Agora, não tem o que questionar, o São Paulo foi superior, fez um segundo tempo bem melhor que o do Atlético e sai do Morumbi com a vitória muito merecida. O Cuca falou sobre assumir risco e lógico, cara, o jogo de hoje tinha que assumir esse risco mesmo e o Cuca sabia. Lógico que ele não ia falar que o jogo de hoje a gente já contava com uma derrota, lógico que não.
Mas ele sabe que escalando hoje as peças que ele optou, ele estava mais próximo de perder a partida, porque o Atlético era pior em campo, e não só pior no 1 contra 1, mas coletivamente. É um time desentrosado diante de um São Paulo que vem em ascensão, de um São Paulo que vem cada vez brigando mais por uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então esse risco que o Cuca assumiu na escalação de hoje, eu também assumiria, com certeza. Mas eu creio, Panzi e Cirilo, que a preocupação da torcida nem é com base na partida de hoje. O torcedor que é mais consciente, assim, pés no chão, ele sabe que o jogo de hoje era um jogo que você poderia colocar ali, empate seria lucro. A preocupação é que, mesmo com as peças titulares e com o time considerado ideal, o Atlético também não convence. Então, se nas Copas o Atlético estivesse jogando muito bem, o jogo de hoje tivesse sido uma grande exceção, acho que o torcedor ficaria mais tranquilo. A preocupação é que agora está afunilando. O Atlético vai pegar nada mais, nada menos que o Cruzeiro, é o grande clássico. Na Sul-Americana tem um confronto difícil também contra o Bolívar. E aí, nesse momento, vai começar a exigir desempenho também. Sabe? Não vai passar simplesmente aos trancos e barrancos. A Copa é importante passar. Mas quando você joga mal, você está mais próximo de ser eliminado. Não estou falando que o Atlético está jogando mal todos os jogos. O Atlético só passou do Flamengo porque jogou bem a maior parte. Se tivesse jogado mal, teria sido eliminado independente da escalação do Flamengo. Se poupou, se não poupou. Olha o elenco do Flamengo. Méritos do Galo de ter passado. Mas agora chega numa fase em que o desempenho ele vai ser exigido. E isso o Atlético está devendo em boa parte da temporada. Você tem o clássico contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem o elenco rico como o do Flamengo. Sim. Mas é um time que joga muito bem. O Cruzeiro coletivamente funciona. Então é o tipo do jogo, se o Atlético joga mal, ele possivelmente vai ser eliminado. Os trabalhos coletivamente falando, a distância é muito grande, né? Você pode eliminar o Bucaramanga jogando mal. Você é melhor que o Bucaramanga. Você pode eliminar o Godoy Cruz jogando mal. Mas é muito difícil eliminar o Flamengo jogando mal. Então o Atlético teve que jogar bem, jogou. Você teve ali 4 tempos contra o Flamengo que você foi bem em 3. Você foi mal no primeiro tempo aqui da Arena MRV, que você teve dificuldade. Não dá nem pra dizer que foi mal. Você teve a dificuldade da leitura ali, que o Felipe Luiz entrou de forma diferente e foi bem. Mas você fez 3 tempos bons contra o Flamengo. E contra o Cruzeiro, assim como aconteceu contra o Bucaramanga e Godoy, que você passou não jogando bem, você não passa. Então você vai ter que fazer contra o Cruzeiro na Copa do Brasil o que você fez contra o Flamengo. Você vai ter que jogar bem a maior parte dos tempos para igualar num primeiro momento coletivamente contra um adversário que hoje coletivamente é melhor do que você, e depois tecnicamente a parte individual, que são 2 bons elencos ali equiparados e que você pode tirar algum tipo de vantagem, principalmente jogando em casa. Então são cenários diferentes. Você passar de Bucaramanga e Godoy Cruz e classificar na fase de grupos contra Cienciano, me ajuda aí, Iquique e Caracas, que você não foi bem, você terminou em segundo, você passa. Dessas equipes, não indo bem, você passa. Mas de Flamengo, não. Então o Atlético jogou bem e passou. Se o Atlético tivesse jogado como entrou contra Bucaramanga e Godoy Cruz contra o Flamengo, o Atlético estaria eliminado. A gente, quarta-feira, ia trabalhar num Cruzeiro e Flamengo. Mas o Atlético jogou bem, mérito do Atlético. Agora, contra o Cruzeiro, tem que jogar bem de novo. Porque se entrar no mata-mata contra o Cruzeiro, que eu repito, hoje coletivamente é melhor do que o Atlético, se entrar jogando como jogou contra Bucaramanga e Godoy, vai ser eliminado. Mas se entrar jogando como enfrentou o Flamengo, tem uma chance muito grande de se dar bem. Ou de, no mínimo, equilibrar o confronto.